Noite, muito boa noite, mais uma vez ao vivo para uma nova aula, uma nova live sobre saúde, sobre combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e lives estas que acontecem toda terça e quinta-feira às 19h34, para que você possa gratuitamente 2 vezes por semana, ter acesso a novos conhecimentos embasados na ciência e a ferramentas práticas, eficazes e adaptáveis. Sim, as ferramentas que eu entrego aqui são de eficácia comprovada e são adaptáveis a toda e qualquer pessoa, ambiente e situação. É o que acontece aqui. Toda terça e quinta, às 19h30, você recebe tudo isso gratuitamente. E para quê? Para que você que está aí do outro lado possa utilizar, possa fazer virar verdade na tua vida, possa colocar em prática, possa experimentar e assim combater doenças crônicas não transmissíveis. Toda ela, qualquer uma que você possa estar enfrentando. Porque a base para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis são a mesma. É sobre hábitos, é sobre escolhas. Do mesmo modo, o combate, de um modo geral, é claro que tem algumas especificidades, mas de um modo geral, passa pelos mesmos conhecimentos e pelas mesmas ferramentas. Título desta live, para que você possa compartilhar, você que está chegando, compartilha com aquela pessoa que, como você, está buscando por mais saúde, por combater doenças crônicas e ou para promover sua saúde quando a pessoa é saudável. Sim, estas lives também são para pessoas saudáveis. Eu sou uma pessoa saudável e que diariamente promovo a minha saúde com escolhas condizentes com esta minha busca. Título da live é boa ou tá brincando ou ruim para pessoas, para doentes, pessoas enfrentando cardiopatias. Só colocar para cardiopatas, essas pessoas já sabem do que se trata. Quem está enfrentando cardiopatias sabem que, né, podem ser chamadas, né, de cardiopatas, embora não seja uma forma bonita de identificar. As doenças nunca são bonitas, não é verdade? Mas enfim, e por que eu vou falar sobre musculação e cardiopatia? Porque recentemente eu tive uma questão com uma aluna em que ela, enfim, teve um problemão, uma dificuldade enorme e ainda está enfrentando essa dificuldade com a equipe médica que a está acompanhando. São médicos da medicina tradicional e muitos deles ainda ignoram certas informações. Tá tudo bem, eu também ignoro muitas informações. Há muito conhecimento para termos acesso, a gente não dá conta de todos. Mas antes de continuar a falar, responder essa pergunta, se cardiopatia, se musculação traz benefícios ou malefícios para a pessoa que está enfrentando alguma cardiopatia, eu quero contar para você que está chegando aqui agora, que ainda não me conhece, me apresentar para você. Meu nome é Maria Nilde e o assunto neste perfil, que tem o meu nome, Maria Nilde Anchieta, e também no meu canal no YouTube com o mesmo nome, e toda e qualquer outra plataforma em que eu esteja, é saúde, é combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Então, se você é uma pessoa que deseja se tornar cada vez mais saudável e o que precisa não é uma palavra legal, eu vou chamar de novo desejo, que deseja combater doenças crônicas, este é o lugar perfeito para você.
Aqui você tem conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas de eficácia comprovada e adaptáveis a toda pessoa, ambiente e situação. E é gratuito. Então, se você está aqui, se você está chegando ou que vai ver esta live, esta aula posteriormente, porque ela ficará disponível aqui no Instagram e também no YouTube em breve, compartilha com toda e qualquer pessoa que você conhece e que está buscando por mais saúde. Eu sei que todas nós conhecemos alguém que está doente cronicamente. Toda pessoa adulta conhece, as crianças podem não conhecer. E essa não é uma live para criança. Não estou dizendo que não é permitido, que tem assunto impróprio. Não, não exatamente. Contudo, crianças ainda não conhecem tanto assim de doenças crônicas não transmissíveis, porque como elas se desenvolvem por hábitos, escolhas feitas de longo prazo, na maioria das vezes, embora algumas crianças, eu não diria nem algumas, uma quantidade considerável, já apresentem obesidade e diabetes especificamente. Eu não estou falando de diabetes tipo 1 e sim de tipo 2, é a mais comum entre as crianças. Ainda assim, elas não têm ainda, a maioria ainda, dependendo da idade, é claro, não tem compreensão sobre quais são as causas, até porque quando uma criança desenvolve esse tipo de doença, é muito sobre as escolhas da família dela. Porque criança não tem ainda poder de escolha, nós escolhemos por elas. Eu tenho 2 filhas e as minhas filhas só vieram a ter poder de escolha após os 18 anos. Antes disso, eu é que escolhia para elas. Então, compartilha o link desta aula, desta live, dizendo, olha, neste perfil, toda terça e quinta às 19h30, tem live ao vivo, onde a professora Maria Nilde compartilha conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas de eficácia comprovada e adaptáveis a todo e qualquer ambiente, pessoa, nível de conhecimento, acesso, tudo. A toda e qualquer situação, pessoa ou ambiente. Não compartilha sem dizer nada, porque isso pode ser desagradável, pode ser chato para as pessoas. Sabendo do que se trata, a pessoa pode escolher, estamos falando de escolha. Ela pode escolher, eu estou interessada, é interessante, eu quero sim me tornar mais saudável. Eu quero sim combater essa ou essas doenças que estão me incomodando. E aí, ok, essa pessoa tem interesse. Se você não diz nada, corre o risco da pessoa não abrir e perder a oportunidade de combater doenças gravíssimas e que aceleram a morte delas. Ou dizer, não quero, não estou interessada nisso, estou de boa com a minha situação. Seja ela qual for. É sobre isso, por isso que eu sugiro sempre que os meus seguidores e as minhas seguidoras, antes de compartilhar qualquer uma das minhas publicações, explique a pessoa, ao compartilhar, explique do que se trata. Para que a pessoa tenha o poder de escolha. Quero abrir, quero ouvir, quero assistir, quero ler. Não quero, não me interessa esse tipo de assunto. Tá tudo bem, a pessoa tem direito. E agora que você já entendeu essa minha particularidade, eu vou voltar ao assunto. Musculação. Oferta benefícios ou malefícios às pessoas que enfrentam cardiopatia? Sim ou não? Sim, é claro que oferta benefícios, nada de malefícios. É boa ou ruim? É boa, é muito boa. E por que alguns profissionais da medicina tradicional não sabem disso? Porque a gente não dá conta de estudar sobre tudo o tempo todo, e também porque algumas pessoas estudam menos e se mantêm com aquele conhecimento e aquele mindset antigo, e aí acabam não ajudando aquelas pessoas que as buscam, que as procuram buscando ajuda. Uma aluna minha, que sim, ela é hipertensa há muito tempo, está bastante acima do peso e agora está com suspeita de outras cardiopatias, embora ainda não tenha diagnosticado.
quando foi orientada pela equipe que acompanha, a equipe de profissionais da medicina, a praticar exercícios físicos, mudar a alimentação, enfim, ela recebeu uma série de orientações antes de me conhecer, antes de procurar buscar a minha ajuda. E aí a coisa mais fácil, dentre os exercícios que existem, são muitos métodos, muitas possibilidades, para ela o que foi mais fácil foi a musculação. Como ela diz, foi ir para a academia, se matriculou numa academia e passou a ir para a academia, se eu não me engano, 2, 3 vezes por semana ou 2, não tenho certeza. E aí ela estava toda animada, muito animada. Prof, tô indo para academia, agora sim, minha saúde vai mudar, parei de comer várias coisas, já não estou comendo, fazia uma lista do que não estava comendo. Estou indo para academia 3 vezes por semana, só não vou mais vezes porque eu estudo e trabalho, então acabei conseguindo encaixar 3 vezes. Agora eu sei que vou recuperar minha saúde de vez. Isso só comentando, mas ela estava muito animada. E como ela já me conhecia, ela compartilhava essas informações comigo. É recente isso, aproximadamente um mês e pouquinho. E aí esta semana, quando nos encontramos, ela estava muito chateada e me contou que parou com a musculação, porque a médica dela não só recomendou, a médica dela a proibiu de fazer musculação, argumentando que musculação é extremamente perigoso, é uma prática perigosa para a situação dela, uma vez que existe, além da hipertensão, uma suspeita de outras cardiopatias, de outras doenças. Porque a hipertensão é uma doença do sistema cardiovascular, ou do sistema vascular, né? Contudo, também é um sistema que passa pelo coração, que está, vamos dizer assim, interligado. Até então, não sei se tudo bem, a médica, na verdade, não sabia ainda, só orientou ela a buscar uma prática corporal para iniciar imediatamente, já que isso iria ajudar na recuperação da saúde dela. Ela foi para a musculação e quando voltou, retornou na médica para poder prestar contas, para poder ver como estava a situação, para poder fazer novos exames, ela recebeu uma proibição. Você não pode fazer musculação. Isso é extremamente perigoso para a sua vida. Não é o pior método para você. E ela acreditou e ficou super assustada. Muito assustada, porque a médica disse que como ela já tem hipertensão, já está enfrentando a hipertensão, e ainda há suspeita de outras cardiopatias, a prática de musculação pode ser muito perigosa. Argumentou também que assim, ela disse, doutora, mas eu pego pouco peso. Claro, está no início, né? E aí a médica disse, ou o médico, não me lembro, acho que é médico, mas você não vai ficar a vida inteira nessa carga, usando o mesmo tipo de peso. O primeiro, 1 quilo, sei lá qual é o tamanho do peso. Conforme você vai praticando, a tendência é evoluir e aumentar as cargas. É claro que sim, é isso mesmo que é a tendência. Contudo, nem de longe musculação é ruim para qualquer pessoa e muito menos para a pessoa que tem qualquer cardiopatia ou mesmo hipertensão. Somente pessoas mal informadas e desatualizadas ainda acreditam nisso. É preciso, primeiro, respeitar os profissionais de cada área. Isso eu estou falando de profissional, não é a pessoa, porque a pessoa não tem conhecimento e ela confia nos profissionais a quem ela pede ajuda. E aí quando o profissional faz isso, cria uma confusão na mente da pessoa, cria um medo enorme. Tudo isso por ignorância, por ignorar informações, por ignorar que os profissionais estão lá nas academias e ou que são contratados como personal, são preparados para atender a cada tipo de pessoa, não importa quais são as doenças que estejam enfrentando, essas pessoas se preparam
E quando não preparadas, elas vão dizer, olha, eu não conheço isso. Pelo menos é o que se espera delas. E eu já trabalhei com musculação e era assim que eu agia. Se chegava alguma questão que eu desconhecia, ou eu buscava imediatamente para poder ajudar aquela pessoa, ou eu já sabia mesmo como lidar. E continuo até hoje me preparando diariamente para cada público que eu vou atender. Hoje trabalho com crianças. Mas a verdade é que a musculação é benéfica para toda e qualquer pessoa, é um método extremamente benéfico à saúde das pessoas. E sim, as pessoas que enfrentam hipertensão e ou outras cardiopatias, e que andam, que vivem normalmente, que fazem algum tipo de trabalho, e esta mulher trabalha, enfim, que não estão acamadas. Se a pessoa não está acamada, se ela não está numa cama, se ela consegue andar, a musculação é benéfica e ela pode praticar sim, com ajuda profissional, é claro, de preferência. Sozinha eu não recomendo mesmo, não é de preferência, tem que ter ajuda profissional. E existem formas, existem métodos, existe uma maneira de prescrição, uma forma de prescrever exercícios para pessoas com a saúde cardiovascular íntegra, plena, e pessoas com comprometimento da saúde nessa área. Se a pessoa tem comprometimento na saúde cardiovascular, a forma de prescrever, de orientar e supervisionar a prática de musculação é outra. Um dos exemplos que eu posso dar só para você que está aí do outro lado e que é leiga ou leigo nesse assunto, que também tem dúvidas ou que ouviu esse tipo de orientação da equipe médica que te ajuda, é que os intervalos entre as séries são maiores. Não é nem sobre a carga, é sobre intervalos maiores. Por quê? A musculação, por envolver sobrecarga, na verdade, porque os nossos membros, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de membros. Se eu estiver fazendo uma rosca direta na musculação, eu estou movendo, basicamente, é uma flexão de cotovelo, flexão e extensão de cotovelo. Esse é o exercício mais básico, né? E que envolve menos articulações. É só cotovelo mesmo. Nem o ombro, se a pessoa souber executar, nem o ombro vai se mover. E dependendo da carga que eu estou, se for uma carga elevada, por si só, aquele excesso de carga pode sim elevar a frequência cardíaca de alguém. Pode sim. Mas uma pessoa iniciante nunca vai utilizar carga elevada. Logo, não há nenhum perigo para a saúde dela. Outra coisa, só para completar isso, eu já ia falar outra coisa, mas vou voltar aqui. É de extrema importância que a própria pessoa, eu não estou interessado aqui em orientar profissional, não. Eu acho que profissional, ele tem que buscar informação, ele tem que continuar estudando, se atualizando o tempo todo. Mas a pessoa comum que precisa de ajuda, é essa pessoa que me interessa ajudar aqui. É por ela que eu estou aqui. Então, assim, uma das questões é, os intervalos entre as séries são maiores e a própria série costuma ter um número menor de movimento, para garantir que a frequência cardíaca daquela pessoa não acelere, para garantir que não sobrecarregue o sistema cardiovascular daquela pessoa. Além disso, agora vem o além disso. Além disso, é comum, né? Quando eu estava trabalhando com musculação, era uma coisa que eu fazia questão, que eu não abria mão para poder ajudar uma pessoa que estava sofrendo de cardiopatia. Eu pedia a este candidato, aluno, ou mesmo que a pessoa já tivesse se matriculado lá na recepção da academia, eu pedia a este aluno ou esta aluna que adquirisse, se não tinha ainda, um frequencímetro. Um aparelho que não custa, sinceramente eu não sei o valor exato hoje, mas o custo não é tão elevado e que garante o controle da frequência cardíaca. Por que é necessário esse controle da frequência cardíaca? Exatamente para evitar que ela supere o risco, coloque a vida da pessoa em risco. Então, estando usando um frequencímetro, o tempo todo pode-se acompanhar a frequência cardíaca daquele praticante.
Do mesmo modo que o método, a ferramenta que eu falei antes, onde a prescrição para a pessoa que está enfrentando uma cardiopatia tem que ter séries com número menor de repetição, geralmente, e também intervalos maiores. Por quê? Imagine eu, pessoa saudável, tenho lá uma prescrição para fazer 15 movimentos e descansar 30 segundos entre as séries. Então, digamos que o profissional me prescreveu 5 séries de 15 movimentos com intervalo de 30 segundos. Isto se torna intenso, porque são muitos movimentos, muitas flexões e extensão de cotovelo. Estou falando ainda da rosca direta, que é o exemplo mais fácil aqui na posição que eu estou. E o intervalo é muito curto, então aquilo tende a acelerar, 15 movimentos com carga, tende a acelerar a minha frequência cardíaca, e um intervalo de 30 segundos pode não ser suficiente para ela voltar àquilo que é comum e que é saudável para a minha condição. Sendo uma pessoa, só estou dando exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo que a prescrição tem que ser, só estou aqui desenhando. Por isso eu dei o exemplo de 5 séries de 15 movimentos com intervalo de 30 segundos. É uma possibilidade. Não recomendo para pessoas cardiopatas. Só para você que é leiga aqui, que é, enfim, minha seguidora, meu seguidor, para entender um pouquinho o que é comum. Não estou dizendo que o seu professor, a sua professora vai fazer exatamente isso. Pode ser que ele encontre uma outra alternativa que seja segura. Mas digamos que, ao invés de ser eu, que sou uma pessoa saudável, fosse a minha aluna que está lá na academia recebendo uma prescrição para musculação e que também ela vai fazer rosca direta. Contudo, o ideal é, a depender da frequência dela, o profissional vai reduzir entre 30% e 50% o número de movimentos. Então ele pode pedir 10, 8 ou até 6 ou 7, que seja, e colocar um intervalo entre as séries de 1 minuto e meio, 2 minutos ou até mais. Então, ao invés daquela... Enquanto eu faço 5 séries de 15 movimentos com intervalo de 30 segundos, a pessoa que está enfrentando uma cardiopatia, geralmente, ela pode fazer, não é que é geralmente, ela pode fazer 5 séries de 7 movimentos com descanso de 2 minutos, com intervalo de 2 minutos entre as séries. É só um exemplo para você que está aí do outro lado compreender que a musculação, sim, é benéfica, inclusive para as pessoas que estão enfrentando cardiopatias. Basta o médico, a médica, a equipe médica que está acompanhando, se informar melhor, estudar um pouco mais, ou até fazer contato com os profissionais de educação física que trabalham com musculação e se informar com estas pessoas. Olha, por exemplo, naquele momento em que a aluna dela chega até o consultório dela ou dele e diz: estou fazendo musculação, ao invés de tomar aquele susto, assustar a aluna e fazer com que ela se afaste da musculação talvez para o resto da vida, criando um trauma, um medo, uma coisa horrorosa na cabeça da pessoa, ela poderia dizer: consegue o telefone, olha, como eu estou com dúvida aqui sobre o seu diagnóstico, vamos fazer o seguinte, deixa de ir esta semana para a academia, consegue para mim o telefone de lá, me dá o nome do profissional ou da profissional que está te atendendo, que eu gostaria de conversar com eles. Isso é a atitude adequada de um profissional que realmente está engajado em ajudar o seu paciente, cliente, aluno, seja o que for, a se recuperar, a vencer a doença. Ao invés de simplesmente proibir, dizer isso é perigoso, se afasta dessa coisa, e aí sugere lá um método que ela acha seguro, como se ela fosse profissional da área. Ou ele, de novo, eu não sei se é ela ou ele. É que como na live anterior eu falei de um caso que ela era médica, porque foi assim que a moça, que a minha aluna disse, era uma outra situação, nesse caso eu realmente não sei. A pessoa pode sim
adquirir um medo excessivo e nunca mais voltar a ter coragem de experimentar uma prática como esta. E toda pessoa, especialmente todo profissional e pessoas adultas que procuraram, que buscam promover sua saúde, sabem que musculação é uma atividade, é um método recomendado para todas as pessoas, sem exceção, mas especialmente para pessoas adultas, acima dos 30 anos, e mulheres, porque tendem a ter uma perda maior de massa muscular quando começa um tempo que nós chamamos de sarcopenia. Perda de massa muscular, na verdade, é a sarcopenia, mas existe um tempo, um momento na vida da pessoa em que é cientificamente comprovado que essa perda começa a... É como se começa a acontecer, literalmente, a partir dos 30 anos, mas ela se torna mais visível um pouco mais adiante, desde que a pessoa não trabalhe seus músculos, não tenha um trabalho efetivo para fortalecer e aumentar suas células musculares. Aumentar é modo de falar, tá, gente? Mas, enfim, fortalecer, fazer com que elas permaneçam fortes, grandes, enormes. Quando a pessoa não faz isso, e neste caso essa mulher, ao ter a opção e ela já tem 50, primeira vez ela foi fazer musculação, quando volta para a médica e dá a notícia, a médica diz: para com isso porque é perigoso, já que você é hipertensa. Isso é uma tremenda ignorância e além do mais, como eu acabei de dizer, pode gerar um trauma na vida da pessoa, pode criar uma situação traumática em onde essa pessoa, por medo, pode nunca mais querer voltar à musculação. Tudo isso porque encontrou pela frente uma profissional ou um profissional mal informado e que também não tem confiança, talvez não conheça nada de musculação e não tem confiança nos profissionais que trabalham nesta área. Porque o que todo profissional que preza pela saúde das pessoas que acompanha, que nem todo mundo é paciente, como chama na medicina, no meu caso são alunos e alunas, às vezes tem gente que chama de cliente, só médicos e médicas chamam de paciente. Eu nem sei por que essa palavra, mas enfim. Quando o profissional está engajado em realmente ajudar, encontrar solução, ele nunca vai dizer: olha, para com isso. Tem outro profissional do outro lado. Ou outros, eles sabem o que estão fazendo, ou deveriam saber. Então, o ideal é ou entrar em contato. Olha, tem uma pessoa que está sob os meus cuidados, que também está sob os seus cuidados. Podemos conversar a respeito? Como é que você está trabalhando? Quais são os riscos, se é que eles existem? Qual é o nível de segurança com o qual você trabalha? Como é que funciona o trabalho para esse tipo de pessoa, para a pessoa que está enfrentando esse tipo de doença? Porque olhando como é que é feito, posso ficar tranquila? Posso ficar tranquilo? Ao invés de simplesmente dizer para a pessoa doente, cronicamente doente, e ser, aliás, mais do que sedenta, pedindo a Deus por ajuda, orando por solução, ao invés de dizer: para com isso, que isso é perigosíssimo. Não é perigosíssimo. Não tem perigo algum. E tudo isso você tem na Ânima Mentoria. Essa ajuda segura, informações, conhecimentos e ferramentas atualizadas e embasadas na ciência. Um acompanhamento individualizado, onde você traz as tuas questões, as tuas dificuldades, os teus medos, os teus exames, quais são as doenças que enfrenta, quais são os níveis dessas doenças. É assim que na Ânima Mentoria nós trabalhamos cada pessoa. Embora o trabalho geral seja em grupo, cada pessoa tem a oportunidade de fazer perguntas e de obter a sua resposta a cada encontro. Encontros esses que acontecem ao vivo e durante 1h30 no mínimo, comigo, são semanais, uma vez por semana,
1h30 no mínimo, geralmente dura mais que 1h30, onde eu estou ali te trazendo conhecimentos embasados na ciência, ferramentas práticas adaptáveis e de uma eficácia comprovada, além de ouvir junto com as pessoas que trabalham, que me apoiam no meu trabalho, ouvir e receber cada uma das tuas queixas, cada uma das tuas preferências, individualidade biológica, condição, ambiente, o que é que você consegue no meu ambiente, no lugar onde eu vivo, o que é que eu tenho acesso, o que é que eu não tenho, o que é que eu já fiz e não obtive resultado, ou às vezes eu fiz e tive resultado, mas depois perdi tudo, é muito comum na obesidade, fiz tal dieta, fiz tal procedimento, tive acompanhamento por tanto tempo, e aí perdi peso, emagreci, depois de algum tempo voltei a engordar, o dobro, o triplo ou mais. Cada pessoa são trazidas, e nós vamos trabalhar individualmente. Como individualmente? Adaptando as ferramentas, escolhendo a ferramenta mais prática. É claro que existem ferramentas que são entregues de uma maneira global para todo mundo, que atende a todas as pessoas. Existem. Mas essas individualidades, essas particularidades, elas também são conhecidas, é do nosso interesse conhecer, o máximo sobre cada aluna, cada aluno, exatamente para que possamos escolher as melhores ferramentas para aquela pessoa, para suas preferências, para sua individualidade biológica, para o tipo e nível de doença que elas estejam enfrentando e também para o ambiente onde ela vive. Que é sobre a Anima Mentoria, é embasada em nutrição, movimento e emoções. Então é sobre nutrição. Às vezes numa determinada região tem certos tipos de alimento que não tem na outra e vice-versa. É sobre também a preferência daquela pessoa. Estou falando aqui de musculação, que um médico aí, um profissional da saúde disse para uma aluna, para com isso agora. Eu não sei, não pode mais. Isso não é real, é claro que ela pode. E essa coisa de preferência por movimento, por determinado tipo de movimento, por determinado método, é de extrema importância para que a pessoa possa dar continuidade, para que a prática dela tenha consistência. É isso que nós apoiamos na Anima Mentoria. Existem muitos métodos de movimento. É por isso que eu não falo nem prática de exercício físico, eu falo movimento. Para que a pessoa tenha poder de escolha. Como escolher aquilo que ela se adapta melhor, que é mais confortável, que ela tem acesso mais facilmente. Tanto na alimentação, quanto nas práticas corporais. Além disso, emoções. No pilar emoções, nós trabalhamos mindset, mentalidade. As pessoas também trazem sua história, suas questões. Nós vamos identificando quais as melhores ferramentas para trabalhar aquela questão, aquela emoção, a causa daquela. Vamos identificando a causa daquela emoção, exatamente para que aquela pessoa possa superar, sair daquela condição, deixar para trás a doença crônica, deixar para trás, criar na sua biologia a condição ideal para a saúde, chegar, se desenvolver, permanecer e crescer. É uma condição biológica que é criada a partir de práticas, de escolha. E para fazer estas escolhas melhores, diferentes daquelas que trouxeram a doença, você precisa da ajuda certa, do conhecimento certo, da ferramenta ideal que se adapte à tua vida, à tua individualidade, às tuas preferências, ao teu ambiente, às tuas condições financeiras, a tudo que envolve a tua vida. É assim que nós trabalhamos na Anima Mentoria. Maria Nilde, para entrar para a Anima Mentoria, como é que eu faço? Clica no link da minha bio aqui no Instagram, ou se estiver no YouTube ou em outra plataforma, no link disponível na descrição deste vídeo. Se você estiver no Instagram, clicar no link da minha bio, você vai direto para uma outra tela onde você vai
encontrar um botão chamado Anima Mentoria. Então você clica neste botão e já vai direto para um formulário, uma aplicação. Responde aquelas poucas perguntas, são algumas de 4 a 6 perguntas sobre você. Você vai simplesmente responder aquela aplicação. Se está em outra plataforma, clicou no link e vai direto para a aplicação. É só responder também. Nós vamos receber, ler as suas respostas, entrar em contato com você para conversarmos e nesta conversa, se identificarmos que você é uma pessoa implementadora, que você tende a colocar em prática os conhecimentos embasados na ciência e as ferramentas práticas adaptáveis e de eficácia comprovada que vai receber durante os 4 meses de Anima Mentoria, nós vamos te enviar o link de compra, porque a Anima Mentoria é um produto vendido, e vamos dizer, ok, fulano, você está apto a participar da Anima Mentoria. E por que a gente precisa analisar se a pessoa está apta? Se está apto? Para que esta pessoa, ao investir seu dinheiro e seu tempo na Anima Mentoria, obtenha de volta o resultado maior do que espera. Que é o que tem acontecido com todas as pessoas que já passaram pela Anima Mentoria. Elas têm obtido resultados extraordinários, muito acima do esperado por elas. Contudo, se nós percebermos que você tende a procrastinar, que você tende a não implementar os conhecimentos e ferramentas que chegam até você, nós vamos dizer, ei fulano, talvez este não seja o seu momento. O que você acha de continuar acompanhando a professora Maria Nilde aqui no gratuito? Se for eu, vou dizer de continuar me acompanhando aqui no gratuito, testar mais conhecimentos e ferramentas, colocar em prática, experimentar mais conhecimentos e ferramentas, aqueles que está recebendo. E com o tempo, quando você se sentir mais apto, quando você estiver obtendo resultado com esses conhecimentos e ferramentas que recebe aqui no gratuito, quando você estiver acostumado a implementar, a colocar em prática, como eu gosto de dizer, a fazer virar verdade na tua vida, aplica novamente, para que nós possamos avaliar novamente. Por que essa avaliação e essa escolha por dispensar, entre aspas, algumas pessoas? Exatamente só para evitar que as pessoas tomem prejuízos de tempo e de dinheiro. E também para evitar a nossa frustração. Eu queria muito se as minhas alunas e alunos não obtivessem resultado com a Anima Mentoria. Isso nunca aconteceu. Tanto é que eu me comprometo a devolver integralmente todo o investimento de toda e qualquer pessoa que entrou para a Anima Mentoria e me comprovar que implementou todos os conhecimentos e ferramentas que vai receber durante 4 meses e não obteve qualquer resultado. Se esta pessoa conseguir comprovar para mim que implementou todos os conhecimentos e ferramentas que recebeu e não obteve qualquer resultado, qualquer melhora nas doenças crônicas que estejam enfrentando, nós devolvemos o investimento dela integralmente. Tudo isso é para evitar que as pessoas tomem prejuízos financeiros e de tempo, porque sim, o nosso tempo é o maior bem que nós temos e o dinheiro também nós damos bastante valor, então são bens preciosos. O meu tempo também tem bastante valor, então eu quero investir o meu tempo com pessoas que realmente estão aptas a aproveitar tudo que vão receber para obter os resultados extraordinários que aquelas que já terminaram, que por algum momento, por alguma razão pararam, obtiveram. É sobre isso, é sobre não permitir que as pessoas que já estão sofrendo tomem ainda mais prejuízos. Porque às vezes a pessoa está tão ansiosa e realmente quer implementar, mas não tem ainda essa característica, ainda não desenvolveu este potencial,
Mas quando ela quer muito, ela tende a entrar para as mentorias, comprar outras coisas, enfim, mesmo não tendo ainda a característica de quem vai utilizar. As pessoas compram roupa, as pessoas compram sapatos, compram roupa, compram tudo acreditando que vão utilizar, que precisam, e às vezes ficam guardadas por meses e até anos sem nunca terem sido utilizadas. Então, na Anima Mentoria, nós temos a aplicação e também fazemos esta breve entrevista, é uma conversa, para evitar que uma pessoa que já esteja sofrendo tome ainda mais prejuízo. Uau, com mais de 40 minutos de aula, com mais de 40 minutos de live, eu vou encerrar por aqui, lembrando a você que eu trouxe aqui uma questão que é: musculação é benéfica ou causa malefícios às pessoas que estão enfrentando cardiopatias? Respondi esta pergunta dizendo não, não é, embora alguns profissionais, ou talvez muitos da medicina ainda acreditem que isso é perigoso para a saúde das pessoas que enfrentam cardiopatias, como aconteceu com aquela mulher que agora me procurou e vai ter o meu acompanhamento. Portanto, ela já sabe que musculação não causa nenhum dano à saúde, o que causa mesmo é o sedentarismo. Mas alguns profissionais, ou muitos profissionais da medicina tradicional ainda não sabem disso e assustam as pessoas, aumentam o medo, podem até estar causando trauma com essas atitudes. Para com isso é perigoso, não faça mais isso. Perigoso é não fazer exercícios, perigoso é não se mexer, perigoso é se manter no sedentarismo, e é por isso que muitas e muitas pessoas, especialmente de doenças crônicas não transmissíveis, e é por isso que as doenças crônicas não transmissíveis juntas são a maior causa de morte. Eu já falei aqui em outras lives e volto a falar. As doenças crônicas não transmissíveis juntas são as maiores causadoras de morte no mundo inteiro. Então não é fazer musculação ou qualquer outro método que vai prejudicar a saúde de uma pessoa. É não fazer. Não fazer prejudica demais, causa grandes prejuízos à saúde. E também eu expliquei aqui, eu dei exemplo, não é que eu expliquei como que tem que ser feito, eu dei 2 exemplos de o que não é recomendado, qual o tipo de prescrição que não é recomendada para uma pessoa cardiopata e qual o tipo de prescrição comumente praticada para garantir a segurança daquela pessoa, como também o uso de acessórios, de equipamentos que ajudem a garantir a segurança. Existem diversas ferramentas, existem diversos métodos que podem ser utilizados para agregar, para garantir maior segurança para todo e qualquer praticante, não só de musculação, mas de qualquer outro método. Como nesse caso o assunto era musculação, eu só estou aqui recapitulando aquilo que eu acabei de trazer gratuitamente para que você possa utilizar no teu dia a dia e se tornar mais saudável todos os dias, um pouquinho a cada dia. Eu encerro esta aula, esta live por aqui, prometendo voltar na terça-feira às 19h30 e também te convidando a estar aqui comigo, assistindo, compartilhando e participando. Até terça, um beijo grande.